Mecanismos da mediunidade, capítulo 14. Reflexo condicionado específico. Pródromos da hipnose. Após observarmos o fenômeno do hipnotismo num espetáculo público, imaginemos que o magnetizador seja um homem digno de respeito, capaz de nutrir a confiança popular. Suponhamos seja ele procurado por um cidadão qualquer, portador de doença nervosa, desejoso de tratar-se pela hipnose. O enfermo tê-lo-á visto na exibição a que nos referimos, ou dela terá recebido exato noticiário e por isso mesmo buscar-lhe-á o concurso, fortemente decidido a aceitar-lhe a orientação. Abre nota. A utilização dos fenômenos hipnóticos serve, neste livro, simplesmente para explicar os mecanismos da mediunidade e não para induzir os companheiros do espiritismo a praticá-los em suas tarefas, porquanto o nosso objetivo primordial é o serviço da doutrina espírita que devemos tomar por disciplinadora de todos os fenômenos que nos rodeiam na esfera das ocorrências mediúnicas, a benefício de nossa própria melhoria moral. Fecha a nota. O hipnotizador, de imediato, adquire conhecimento da atitude simpática do visitante e o acolhe com manifesto carinho. Toma-lhe a mão, entrando de imediato na aura ou halo de forças do paciente, endereçando-lhe algumas inquirições. Nesse toque direto, inocula-lhe vasta corrente revitalizadora em lhe falando de bom ânimo e esperança, e o doente se lhe rende satisfeito aos apelos silenciosos de relaxamento da tensão que o castiga. O consulente prestará ligeiros informes acerca dos sintomas de que se vê objeto e o anfitrião paternal convidá-lo-á a sentar-se em larga poltrona que lhe faculte mais amplamente o repouso. Mecanismo do fenômeno hipnótico. Recorrendo, para exemplo, em nosso estudo, ao conhecido processo de Liebold, o hipnotizador passará à ação franca, colocando-se à frente do enfermo e, situando de leve a mão esquerda sobre a sua cabeça, manterá 2 dedos da mão direita à distância aproximada de 20 a 30 centímetros dos olhos do paciente, de modo a formar com eles um ângulo elevado, compelindo-o a levantar os olhos em atenção algo laboriosa para que lhe fixe os dedos por algum tempo. Com esse gesto, o magnetizador estará projetando o seu próprio fluxo energético sobre a epífise do hipnotizado, glândula esta de suma importância em todos os processos medianímicos, por favorecer a passividade dos núcleos receptivos do cérebro, provocando, ao mesmo tempo, a atenção ou circuito fechado no campo magnético do paciente, cuja onda mental, projetada para além de sua própria aura, é imediatamente atraída pelas oscilações do magnetizador que, a seu turno, lhe transmite a essência das suas próprias ordens. Abre nota. Para mais claro entendimento do assunto, indicamos ao leitor a releitura do capítulo 2 do livro Missionários da Luz, do mesmo autor espiritual, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Fecha a nota. Libertando as aglutininas mentais do sono, o passivo, na hipnose estimulada, se vê influenciado pela vontade que lhe comanda transitoriamente os sentidos, vontade essa a que, de maneira habitual, adere de moto próprio, quase que alegremente. É então que o hipnotizador, para fixar com mais segurança a sua própria atuação, exclama em tom grave e calmo: "Não receie. Segundo nosso desejo, passará você, em breves instantes, pela mesma transfiguração mental a que se entrega cada noite, transitando da vida ativa para o entorpecimento do sono, em que os seus ouvidos escutam sem qualquer esforço e no qual não se sente você disposto à voluntária movimentação. Durma, descanse, repouse na certeza de que não terá consciência do que ocorre em torno de nós. Despertará você no presente estado quando me aprouver, perfeitamente aliviado e fortalecido pela supressão do desequilíbrio orgânico. O doente enlanguece, satisfeito, acalentado pela sua própria onda mental de confiança, exteriorizada ao impacto do pensamento positivo que o controla, e o hipnotizador reafirma, tocando-lhe as pálpebras de leve: durma tranquilamente. Tudo está bem. Acordará livre de todo o mal. Acalme-se e espere.
não sofrerá qualquer incômodo. Dentro de alguns minutos, chamá-lo-ei à vigília. O doente dorme e o magnetizador retira-se por alguns minutos. Mecanismo da hipnoterapia. Enquanto adormecido, a própria onda mental do paciente, em movimento renovador e guardando consigo as sugestões benéficas recebidas, atua sobre as células do veículo fisiopsicossomático, anulando, tanto quanto possível, as inibições funcionais existentes. Como se observa, o agente positivo atua como fator desencadeante da recuperação, que passa a ser efetuada pelo próprio paciente em todos os casos de hipnoterapia ou reflexoterapia. O hipnotizador, depois de um quarto de hora, falo novamente voltar à vigília e o enfermo, desperto, acusa por vezes grandes melhoras. Naturalmente, agradece ao benfeitor o socorro assimilado. Contudo, o magnetizador agiu apenas como recurso de excitação e influência, porque as oscilações mentais em ação restaurativa dos tecidos celulares foram exteriorizadas pelo próprio consulente. Objetos e reflexos específicos. No segundo dia do tratamento hipnótico, o paciente com mais facilidade se confiará à vontade orientadora que o dirige. Bastar-lhe-á o reencontro com o hipnotizador para entrar no reflexo condicionado, pelo qual começa a automatizar o ato de arrojar de si mesmo as próprias forças mentais, impregnadas das imagens de saúde e coragem que ele mesmo recorporifica no pensamento, recordando os apelos recebidos na véspera. E assim procede o enfermo no mesmo regime de condicionamento até que a contemplação de um simples objeto que lhe tenha sido presenteado pelo magnetizador com o fim de ajudá-lo a liberar-se de qualquer crise na linha de ocorrências da moléstia nervosa de que se haja curado, será o suficiente para que se entregue à hipnose de recuperação por sua própria conta. Semelhante medida, que explica o suposto poder curativo de certas relíquias materiais ou dos chamados talismãs da magia, pode ser interpretada como reflexo condicionado específico, porquanto, sem a presença do hipnotizador, suscetível de imprimir novas modalidades à onda mental de que tratamos, o objeto aludido servirá, muito particularmente nesse caso, como reflexo determinado para o refazimento orgânico em certo sentido. Circuito magnético e circuito mediúnico. Se o paciente, depois de curado, prossegue submisso ao hipnotizador, sustentando-se entre ambos o intercâmbio seguro, dentro de algum tempo, ambos se encontrarão em circuito mediúnico perfeito. A onda mental do magnetizado, reeducada para a extirpação da moléstia anteriormente apresentada, terá atendido ao restabelecimento da região em desequilíbrio, mostrando-se agora sadia e harmônica para os serviços da troca, na hipótese do continuismo de contato. Voltando-se diariamente para o magnetizador, que a seu turno diariamente a influencia e devidamente ajustada ao cérebro em que se apoia, do ponto de vista da resistência do campo, passará a refletir a onda mental da vontade a que livremente se submete, absorvendo-lhe as inclinações e os desígnios. Verificam-se aí os mais avançados processos de telementação, inclusive o desdobramento controlado, pelo qual o passivo, ausente do corpo físico, sob a indução preponderante do hipnotizador, apenas verá e ouvirá de acordo com a orientação particular a que se sujeita. É o estado de permuta magnética aperfeiçoada em que o passivo, na hipnose ou na vigília, transmite com facilidade as determinações e propósitos do mentor na esfera das suas possibilidades de expressão. Automagnetização. Ainda há que apreciar uma ocorrência importante. Se o hipnotizador não mais tem contato com o passivo e se o passivo prossegue interessado no progresso de suas conquistas espirituais, este consegue, à custa de esforço, por intermédio da profunda concentração das energias mentais, na lembrança dos fenômenos a que se consagrou junto ao magnetizador, cair em hipnose ou letargia, catalepsia ou sonambulismo,
ainda pelo reflexo condicionado igualmente específico, afastando-se do envoltório carnal em plena consciência para entrar em contato com entidades encarnadas ou desencarnadas de sua condição ou para provocar por si mesmo certa categoria de fenômenos físicos, mediante a aplicação de energia acumulada, com o que se explicam as ocorrências do faquirismo oriental, nas quais a própria vontade do operador, parcial ou integralmente separado do corpo somático, exerce determinada ação sobre as células físicas e extrafísicas, estabelecendo acontecimentos inabituais para o mundo rotineiro dos 5 sentidos.